RCM. Já a seguir, vamos estar à conversa com a advogada Helena Franco, aqui de Mafra, que nos vai falar sobre teletrabalho. E este será um assunto falado em duas partes. Uma será para hoje, outra na próxima semana. Isto porque o teletrabalho tem realmente muito que se lhe diga em termos de legislação. Mas para falar sobre isso, junta-se agora a esta emissão a advogada Helena Franco. Boa tarde para si, obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde a todos. Obrigada, acima de tudo, por nos ajudar a perceber tanta coisa dentro da legislação e do direito que, por norma, só está acessível a quem é advogado e quem percebe de leis. Hoje vamos falar sobre o teletrabalho neste tempo de pandemia. Helena Franco, onde é que está regulado o teletrabalho? Ora bem, boa tarde à Carla, boa tarde a todos. Efetivamente, o teletrabalho já existe desde 2003 no nosso Código de Trabalho, mas com a pandemia causada pela doença Covid-19 foram criados decretos-leis que implementaram novas regras sobre o teletrabalho. E neste momento, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei de 94/2020, 3/11, ao Decreto-Lei que regula em estado de emergência o teletrabalho, que é o Decreto-Lei 79/2020, de 1/10, resulta que o teletrabalho ficou obrigatório. E eu explico, e eu refiro estas normas que são diferentes. Porquê? Porque nós temos um regime previsto no Código de Trabalho, que é um regime geral, mas que com a doença Covid-19 e com o estado de emergência foi criado um regime específico que vem alterar, em parte, o regime anterior, trazendo uma característica que é a obrigatoriedade. Passou a ser obrigatório o teletrabalho. E não há necessidade de se fazer um acordo escrito. Isso significa que há certas coisas que não vão ficar reguladas, porque o teletrabalho previsto no Código de Trabalho prevê que seja acordado entre empregador e trabalhador as condições do teletrabalho. E, portanto, aí as partes prevêem todas as circunstâncias. Como as pessoas estão num contrato de trabalho normal, passam obrigatoriamente para teletrabalho, há circunstâncias que mudam. Contudo, elas não estão a ser negociadas, não estão a ser objeto de acordo e, por isso, há aqui algumas lacunas que mais à frente talvez eu consiga explicar. Muito bem, portanto, é obrigatório para todos os trabalhadores, não é? É obrigatório e, portanto, o que o Governo diz, o que o Decreto-Lei diz é que é obrigatório para os conselhos definidos pelo Governo e considerados de risco elevado, muito elevado e extremamente elevado. Ora, o nosso Conselho de Mafra está considerado como de risco elevado, nos termos do Decreto-Lei 9/2020, de 21/11. Portanto, no nosso Conselho de Mafra, o teletrabalho é obrigatório. E dentro desta obrigatoriedade para trabalhadores, há também aqui algumas especificidades, não é? Sim. É verdade. Portanto, também sempre já havia obrigação de teletrabalho para casos excepcionais, que agora continua a haver, com algumas pequenas alterações. Esses casos são os trabalhadores abrangidos pelo regime excepcional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos mediante certificação médica. São também para os trabalhadores com deficiência ou grau de incapacidade igual ou superior a 60%, ou trabalhadores que tenham filho ou dependente a cargo menor de 12 anos, que antes era menor de 13 e agora passou para 12. Que se encontrem impossibilidade de assistir às atividades letivas e informativas.
Pronto, portanto, nestes casos, efetivamente, é obrigatório o teletrabalho. Nos outros casos, é porque o Governo assim o determina e conforme a evolução da pandemia pela doença Covid-19. Portanto, já percebemos que o teletrabalho é obrigatório, mas agora vamos a outra questão que é, mas é obrigatório em todos os tipos de trabalho? Ora bem, o que o Decreto-Lei diz é que é obrigatório, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, sem necessidade de total acordo escrito entre trabalhador e empregador. Tal acordo que é previsto no Código de Trabalho, mas aqui com esta lei específica deixou de ser necessário. E o regime de teletrabalho é aplicável a todas as empresas, independentemente do número de trabalhadores, nas áreas fixadas pelo Governo. E, contudo, esta obrigatoriedade não se aplica aos trabalhadores de serviços essenciais, que são especificamente abrangidos no Decreto-Lei 10-A/2020, de 13 de março. Advogada Helena Franco, pergunto-lhe só se estes decretos de lei como este que acabou de mencionar, se está disponível em plataformas digitais para que as pessoas o possam consultar. Olha, eu penso que eles até estão e eu procurei-os. A dificuldade que eu vejo é que muitos deles vão sendo ou totalmente ou parcialmente revogados, mas continuam na mesma nessas plataformas digitais e continuam na mesma a serem acessíveis, o que faz que fique uma confusão muito grande e que dificulte muito o entendimento de qual é que se aplica, o que é que foi revogado, o que é que está ainda em vigor, e não é fácil. Por isso é que, de facto, espero que este nosso esforço contribua para algum esclarecimento. No fundo, este teletrabalho será com certeza algo que muito vamos ouvir falar nos próximos tempos e que contamos com a sua sabedoria para nos poder ajudar aqui a todos a determinar aquilo que é possível ou não é possível fazer, uma vez que a Helena é advogada, não há ninguém melhor para nos poder explicar tudo isto. Continuando a falar sobre o teletrabalho, portanto, se a entidade patronal entender que não estão reunidas as condições para o teletrabalho, como é que se processa tudo isto? Ora, isso pode acontecer e, nesse caso, diz o Decreto-Lei que o empregador deve comunicar por escrito ao trabalhador a sua decisão, mas tem que fundamentar bem porque que acha que não pode haver teletrabalho e tem que demonstrar que as funções em causa não são compatíveis com o regime de trabalho ou então que não há condições técnicas adequadas para a sua implementação. E aqui o trabalhador pode concordar com esta decisão do empregador ou não. Se não concordar, o trabalhador pode então requerer a verificação pela autoridade das condições do trabalho, ACT, que chamamos normalmente ACT. E então, depois, será a ACT a analisar a situação, a fazer a sua avaliação e a tomar uma decisão se haverá ou não teletrabalho. E pronto, há prazos que têm que ser cumpridos, portanto, depois da decisão do empregador, há prazo para pedir a intervenção do ACT e o ACT também tem prazo para responder. E há aqui outra questão premente, que é se o trabalhador não tiver interesse no teletrabalho. Pois, também pode acontecer que seja o próprio trabalhador, por qualquer motivo pessoal ou por as condições da sua habitação ou da sua vida familiar, pode ser que ele não tenha interesse no teletrabalho. Nesse caso, o trabalhador deve informar o empregador por escrito dos motivos do seu impedimento. Portanto, por que razão é que não dispõe de condições para exercer as funções em regime de teletrabalho.
E para finalizarmos esta nossa primeira parte de conversa sobre o teletrabalho, há outra questão aqui que é inerente, que se calhar no início não se pensaria muito nisso, mas que as pessoas que estão em teletrabalho começam a perceber que isto acontece, que é, mesmo que o trabalhador tenha condições, o teletrabalho pode implicar custos e despesas. Quem é que vai pagar isto? Quem trabalha a partir de casa, com computador, eletricidade, tanto tudo isto? Pois, é verdade. Pronto, lá está. Isto aqui, temos que ir, de facto, temos que recorrer às duas disposições normativas. Temos que recorrer ao Decreto-Lei, que foi criado durante o estado de emergência com a criação da obrigação do teletrabalho, e temos que recorrer ao Código de Trabalho. O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação necessários à prestação do regime de trabalho. E esta é a regra, e isto está no Código de Trabalho e também está neste Decreto-Lei 94 de 79. Só que não especifica muito mais. Portanto, são conceitos vagos. E o que é que isto significa? No Código de Trabalho, especificamente, diz que a entidade patronal deve assegurar as respectivas despesas inerentes. Novamente, um conceito vago. Pronto, e então levantam-se questões. Então, por exemplo, quando o trabalhador tem que fazer adaptações na sua casa para instalar um posto de trabalho, entre aspas, para instalar as condições necessárias, tem que ter a secretária, tem que ter a mesa, tem que ter o espaço, portanto, e tem que eventualmente fazer adaptações na sua casa. Depois há os consumíveis também, que é a internet, nomeadamente, e os produtos de higiene e limpeza, água, luz. Portanto, nada disto está referido nem no Código de Trabalho, nem nestes novos decretos de leis sobre o teletrabalho. Portanto, aqui fica um espaço que permite várias interpretações. E, de facto, se por um lado podemos... mas há uma coisa que estes decretos de leis prevêem, que é a garantia que os trabalhadores mantêm todos os seus direitos e mantêm todas as garantias que tinham, e não pode haver discriminação. Portanto, eles não podem ficar em posição inferior ou ganhar menos ou ficar com menos condições que tinham de antes, e que eventualmente os outros trabalhadores que continuam a trabalhar no local fixo ainda têm. Portanto, e agora isto é uma interpretação que eu tenho visto nas várias coisas que leio. Portanto, se o trabalhador vê que os seus rendimentos ficam diminuídos porque vai ter que gastar dinheiro com a internet, vai ter que gastar dinheiro com a adaptação da casa, com a água, com a luz, também pode socorrer-se de um princípio que é: ele não pode ver a sua retribuição diminuída. Portanto, ele vai ter que tem o direito de continuar a oferir a mesma retribuição. Portanto, essas despesas têm que ser, ou ele pode pedir essas despesas extra à entidade patronal. Não havendo nada fixo, também a entidade patronal poderá vir dizer que ou não tem condições para ter essas despesas, porque também tem-as no local fixo, ou não. Enfim, abre-se aqui um espaço que a lei não regula, e confirma-se aquilo que eu disse no início, que é, enquanto que num regime de teletrabalho normal, que existia antes da pandemia, estava no Código de Trabalho, havia o tal acordo e ambas as partes negociavam, o trabalhador e a entidade patronal, negociavam essas despesas, portanto, tinham a oportunidade de escrever tudo isso. Agora, aqui o trabalhador não tem essa garantia. Porquê? Porque não existe, porque é obrigatório e porque não tem que ser prescrito e, portanto, não é negociável. Eu penso que mais tarde ou mais cedo, com certeza que vai haver uma regulamentação específica sobre isso. Na certeza, porém, que enquanto não houver, ambas as partes podem exigir e reclamar os seus direitos. E parece, e pelo que eu li, há muita gente que entende, nomeadamente a internet, faz parte das despesas inerentes à atividade laboral.
internet e, eventualmente, luz, água, conforme os tipos de trabalho conforme as funções que sejam exercidas. Depois, o equipamento e os consumíveis, pronto, isso já há uma regulamentação no Decreto-Lei 94 e 79 que, efetivamente, cabe à entidade patronal garantir a programação, a adaptação, os equipamentos que têm que ficar por conta do empregador. Portanto, vamos esperar realmente que surjam legislações, leis mais concretas sobre a questão do teletrabalho, para que não hajam aqui pontas soltas, não é? Como se costuma dizer, e de certa forma, uma lesão também para quem está em teletrabalho e obrigado, na sua casa, a ter de pagar essas despesas, caso a entidade patronal não a assuma. Advogada Helena Franco, na próxima semana vamos voltar a este assunto do teletrabalho, uma vez que é bastante extenso, ficam aqui estas primeiras notas. Na próxima semana retomamos para saber se o trabalhador ficar doente ou se um filho ficar doente, será um dos primeiros tópicos que vamos abordar neste teletrabalho. Hoje ficamos com esta informação relativa ao principal tema do teletrabalho, aquilo que somos obrigados, mas também os direitos que temos. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por nos ajudar aqui a perceber toda a legislação. Um bom fim de semana para si. Bom fim de semana, obrigada também. Obrigada. Advogada Helena Franco, aqui de Mafra, que se junta a nós durante a semana, já na passada sexta-feira, hoje também, para nos ajudar a todos a poder enfrentar estes novos caminhos que são trilhados por esta pandemia que altera, nomeadamente, as leis laborais e a questão do trabalho de todos nós. RCM